Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 25 de março de 2024. E o mercado começa a semana operando no negativo nas principais bolsas, com foco agora nos dados de inflação dos Estados Unidos que estão previstos para sair na agenda dessa semana. Lá na Ásia, hoje o fechamento ficou negativo, com o Japão recuando em função do movimento do Banco Central japonês, que elevou a taxa de juros na última semana, e também com dados de inflação no radar para a agenda dessa semana. Já na China, o movimento foi de queda, com o setor de tecnologia refletindo a notícia de que o governo chinês impôs restrições sobre o uso de chips de fabricação americana, enquanto os Estados Unidos sinalizaram que podem impor novas sanções contra empresas chinesas de tecnologia por desrespeitar regras de privacidade. Na Europa, o viés é de queda depois de as bolsas lá terem atingido máximas da última semana. Já nos Estados Unidos, a semana passada também fechou positiva depois da decisão de juros por lá. Na semana, o Dow Jones acumulou uma alta de 1,97, o S&P subiu 2,29 e o Nasdaq acumulou uma alta semanal de 2,85%. O grande evento da semana foi mesmo a decisão de juros do Banco Central, que ficou em linha com o esperado. Eles mantiveram a taxa de juros no patamar de 5,25% e 5,5% ao ano. Na entrevista coletiva, o presidente do banco, Jerome Powell, ele manteve o compromisso de inflação a 2% ao ano e também sinalizou confiança de que os juros devem cair ao longo desse ano, mas ele também não deu nenhum prazo para isso acontecer. Na agenda dessa semana, o mercado deve ficar de olho nas falas dos vários diretores do Banco Central americano que vão falar e devem, claro, se posicionar com relação à expectativa de juros e inflação. Fora isso, na sexta-feira sai a inflação medida pelo relatório PCE, que vem aí com mais detalhes para ajudar os investidores a calibrar as expectativas sobre quando os juros podem começar a cair por lá. Vamos atualizar aqui as bolsas, S&P Futuro caindo 0,15, Eurostock 600 caindo 0,11, FTSE de Londres caindo 0,19% agora. No Japão, o Nikkei caiu 1,10 e na China, o Xangai Composite caiu 0,71%. O DXY, dólar index, está subindo 0,36% e os juros de 10 anos do mercado americano sobem agora 0,21% com a taxa cotada a 4,22 no anualizado. O petróleo está subindo, o petróleo Brent agora com alta de 0,72%, com o valor agora cotado a 85 dólares e 44 centavos o barril. O petróleo agora opera em alta, principalmente depois que ocorreram alguns ataques na Rússia por grupos islâmicos, o que pode acabar aumentando a tensão entre os países produtores da commodity no mercado global. Já o minério de ferro também fechou com alta nessa madrugada, lá na China, depois que houveram alguns comentários positivos de alguns dirigentes do Partido Comunista Chinês. Com isso, lá em Dalian, hoje o minério subiu 0,30% e fechou cotado aos 116 dólares e 17 centavos a tonelada. No mercado de criptomoedas, o Bitcoin opera com uma alta nas últimas 24 horas, aqui operando com uma valorização de quase 3%. A criptomoeda agora segue negociada na casa dos 66.800 dólares. Por aqui, o Ibovespa na semana passada acumulou uma alta de 0,23% e fechou cotado aos 127.027 pontos. O dólar ficou de lado com uma alta leve de 0,1%, terminou a semana cotado aos R$ 5,00 a moeda americana. Destaque aqui também para a nossa decisão de juros do Copom, que cortou a Selic em 0,5%, conforme esperado, mas o que acabou chamando mais atenção foi o comunicado, que passou a indicar mais um corte de mesma magnitude, ao invés de mais alguns cortes, como que tinha sido visto aí nos últimos textos dos comunicados. Nas ações, chamou a atenção aí a alta da Braskem, que acumulou uma alta de mais de 26% depois que saiu a notícia de uma potencial aquisição de parte da empresa e também houve aí a elevação de recomendação pelo Banco Santander para os papéis da companhia. Já na queda, destaque para Casas Bahia, que acumulou uma queda de 8%, com a empresa sofrendo com alta na nossa curva de juros e também com um cenário macro mais desafiador aqui no local. Para fechar, na agenda dessa semana, o destaque deve ficar para a publicação da ata da última reunião do Copom, que deve dar mais detalhes sobre o embasamento para esse último corte na nossa taxa Selic e também deve revelar mais detalhes sobre a visão do comitê com relação às próximas reuniões. Fora isso, nessa semana também vão sair dados do mercado de trabalho aqui no Brasil, vai sair o CAGED, vai sair a PNAD contínua também para essa semana, fora isso, o nosso relatório trimestral de inflação que vai ser divulgado pelo Banco Central. Bem, esses são os destaques para hoje, eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia, um grande abraço, valeu e até amanhã.